Boa noite a todos, me ouve bem? Aí, pessoal, gostei de ver. Dia 30 de setembro. Informe se está me ouvindo bem, por favor. Áudio, imagem. Hoje uma live bastante especial. Vamos ser bastante sucinto. Tem bastante coisas, mas acredito que com um curto prazo nós vamos conseguir passar tudo que nós temos que passar. Legal, pessoal. Bom, obrigado a todos que estão aqui. É, Como eu falei, hoje tem bastante novidade, coisas muito especiais. Recebi aqui pelo menos uns 30 direct falando que viria, né? De ver, verbo ver, veria, né? Depois, mais tarde, a nossa live vai ficar gravado. Bom, o que nós vamos falar hoje, né? Então, hoje aqui nós temos conteúdos importantíssimos, né? Nós vamos falar sobre D2Bridge 2.5, né? A partir de hoje está aberto, né? Estará aberto para todos baixar, testar. D2 Docker também é possível a partir de hoje testar. Temos hoje 4 novos cursos, vocês vão entender por que 4, né? Muitas novidades para passar, recursos exclusivos, etc. Bom, por onde começar? Então, D2 Bridge hoje, né? Então, nós vamos falar da versão 2.5, que ainda é uma versão beta, tá? Nós vamos explicar os passos a passos aqui, onde nós vamos chegar, o que é a versão beta, o que não será beta, tá? E eu tenho certeza que todos né, terá um nível de compreensão aí 100%. Então, vamos lá. Na versão beta hoje da versão 2.5, o que nós priorizamos, tá? Nós priorizamos ter o compilador para o Docker, né? Que todos nós sabemos. Então vamos lá, rápidas palavras. Então, quando nós começamos, né, em setembro de 19, qual que era a ideia? A ideia era nós termos uma condição, né, de compilar nossas aplicações VCL para a web. E aí nós, né, foi bastante trabalho, muitos desafios. Quantas vezes nós falava assim, né, que algo estava no campo do impossível e veio para o campo do possível. Nós pegamos essa parte para fazer, né? Então, o difícil foi fazer. Bom, chegamos até aqui, versão 2.5, mas faltava algo. O que é esse algo? Como nós fazemos os deploy. Pode ver que em todos os cursos que nós fizemos até hoje, nós paramos o deploy. Porque o deploy, pessoal, é parte de parte de infraestrutura. Né? Configurar servidor, configurar domínio, IP público, subir na VPS. Então, o que nós pensamos? Como desenvolver algo que seja tátil, seja muito fácil para o desenvolvedor Delphi, para que ele consiga publicar a aplicação dele direto da IDE, ou de uma maneira que não precisa se preocupar com as questões de infraestrutura. Foi onde nasceu o D2 Docker. Nós vamos falar sobre ele, tem pautas específicas, assuntos específicos. D2 Bridge é e sempre será open source. O Docker tem versão gratuita e temos as versões mais enterprise, né? Inclusive, nós vamos mostrar um pequeno cenário aqui, o ambiente multi-tenancy, tá? Muito importante, eu acredito, para a maioria de vocês que aqui estão nos assistindo. Então, o Docker, sim, ele tem a versão paga que nós falamos e tem a enterprise. Nós vamos mostrar que partes da renda do enterprise é para custear o projeto D2 Bridge. 2026, pessoal, é um cenário novo para nós. Nós estamos escrevendo aí até dezembro, até as últimas semanas de dezembro, né? O que será novo em 2026 para nós aqui no D2 Bridge. Com certeza teremos que aumentar a equipe. Estamos no momento de saturação, né? Ou seja, nós temos case, inclusive, de software na área de hospital, medicina, na área de indústria e também na área de governo já com soluções D2 Bridge. E temos agora o Docker, que ele é gigante, imenso esse projeto. Então, em 2026, nós temos que repensar esse cenário. Bom, então imagina que nós vamos abrir, né, uma aplicação que nós temos, uma aplicação legada, na versão nova da D2 Bridge 2.5. Como que vai ser? Você abriu o projeto da versão 2.5, automaticamente será migrado o teu projeto já para ter o compilador de 2 Docker. Né? As diretivas de compilação, tudo será automático. Tá? Inclusive já está nessa versão aqui. Você como opções de você fazer o deploy para a web diretamente da IDE do Delphi. Então imagina o seguinte, pessoal, nós, Delphi, somos bons no que fazemos, né? Quando eu falo Delphi, pessoal, eu incluo Pascal, né? Com o Lazarus também. Somos bons no que fazemos.
mas, de repente, a parte de infraestrutura, ela é complexa para nós. Então, o D2 Docker ele faz também essa ponte entre a nossa aplicação que nós precisamos e o mundo, né? Num clique de dentro do Delphi, de dentro do Lazarus, a gente publica a nossa aplicação. Também foi priorizado, pessoal, né, o suporte nativo ao balanceamento de carga e computação em grid, né? Todos nós já falamos sobre isso. O que é? É você escalar sua aplicação a níveis infinitos, né? Então você tem lá o servidor D2 Docker e você vai conectando outros servidores e ambos juntos pensam para computar a tua aplicação, para servir a sua aplicação. Então alguém faz uma requisição, isso cai dentro da estrutura do Docker e ela vai pegar todos os servidores e vão pensar junto ali para entregar uma resposta ali, né, para quem fez a requisição. Pessoal, isso até aplicações aí high-end, né, não tem o suporte nativo como nós criamos aqui para os nossos amigos, colegas desenvolvedores Delphi Lazarus, tá? E nativo. Aqui, pessoal, esse fator aqui é muito importante para todos nós, tá? Que a versão 2.5 ela tem o quê? A otimização na compilação para o Lazarus. Obviamente, pessoal, nós não vamos mostrar os filtros da versão 2.5. Nós vamos explicar o porquê. Nós vamos dar apenas assim o principal, tá? E não vamos ter uma live específica no lançamento dela, porque aqui ainda é beta. E claro, nós temos o quê? No nosso roadmap desde janeiro do ano passado, né, de 2024, nós temos no roadmap lá que nós teríamos, né, o REST API e o Webhook com D2 Bridge. E chegou o momento, D2 Bridge é servidor REST API, né, e processa Webhook nativo, tá? Não tem nada de terceiro, tudo com assinaturas, tecnologias de autenticação, como JWT, nós vamos ver isso com calma agora. Isso nativo D2 Bridge, do jeito Delphi de ser, do jeito Lazarus do jeito D2 Bridge de ser, tá? Mais convergente, sim, a ideia é cada vez mais a gente está convergendo, né, trazendo a web para dentro da ideia do Delphi, né, diferente de que o mundo está fazendo, que é tirar da ideia. Não, nós estamos trazendo, né, para dentro da ideia. Centenas de implementações e correções e suporte ao Delphi Florence, ok? Então aqui, pessoal, a partir de agora, eu vou colocar nos grupos, vou colocar esse link também no site do D2 Bridge, tá? Vocês podem baixar a versão 2.5, ela ainda é beta, tá? E ela é pública, então não precisa de senha, nada. Só ir lá, colocar no repositório e baixar a versão nova. Vou deixar o link, vou colocar nos grupos do WhatsApp. E quem não quiser baixar, embora, pessoal, aqui, ó, eu vou mudar a tela aqui, tá? Quem estiver anotando, depois eu volto. Pessoal, o projeto D2 Bridge é um projeto extremamente ativo, né? Então eu interajo junto dos grupos, dos grupos do D2 Bridge, dos grupos VIP, do WhatsApp, do Discord, do Telegram, né? Então só no WhatsApp nós temos 1.025 pessoas e temos uma fila de mais de 100 para entrar, porque o WhatsApp não permite grupo mais do que isso. No Discord nós temos já quase 2.000 e no Telegram, não me recordo agora, mas por volta de 500. Então, pessoal, imagina o seguinte, eu interajo junto de vocês, eu interajo, trago para o laboratório, testo, implanto. Então, assim, como que deve ser feita atualizações do D2 Bridge e do D2 Docker? Chegou de manhã para trabalhar, botão direito, né, no repositório, atualiza e aí abre o Delphi. Isso é regra, pessoal. E se tem alguma atualização ao meio do dia, à tarde, pessoal, atualize. A regra é atualize sempre. Antes de publicar um problema, estou com uma dificuldade, assim, XYZ. Pessoal, atualize primeiro e teste, para depois publicar no grupo. Então, quando eu vejo alguém com dificuldade, eu entendo que está atualizado. Então, eu vou responder em cima do que? Da última versão, tá bom? Então, atualização, indiferente se é beta ou não. D2 Bridge é um projeto ativo, então ele deve ser atualizado, tá bom? E claro, para quem não tiver quando fazer o download via sincronizar devido ao repositório SVN, pode fazer o download manual, tá? Aqui tem o link. Vou colocar também, tanto na página quanto nos grupos do D2 Bridge, no WhatsApp e assim por diante, tá? De novo, pessoal, é 100% recomendado sincronizar o repositório, senão todo dia você tem que fazer download manual. Tá, mas versão do 2.5 beta, e qual é a versão final? Onde nós vamos chegar com isso? Pessoal, nós vamos chegar
na versão 3.0. Tá? Então, tudo que for beta, nós vamos estar aqui na 2.5 e a 3.0 será a versão final. Tá? Quando é que nós vamos ter o lançamento da versão final? A versão final será lançado na primeira semana de novembro, tá bom? Nós vamos explicar o porquê. Então, a versão final será 3.0 e o que está faltando ainda que não está na versão 2.5? Dashboards nativo. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, não sei se vai ser por essa semana ou na outra ou só na versão final. A ideia é que vocês vão conseguir ter a experiência do que será a IDE RAD do D2 Bridge. Então, nós vamos criar algo dinâmico de arrasto e solte para você montar o seu dashboard. Eu sei que é um projeto grandioso isso que eu estou dizendo. E está no roadmap lá desde, se não me engano, setembro de 23. Tá? Então, sim, nós vamos ter uma ideia nativa D2 Bridge. Obviamente, nós vamos repensar tudo isso na última semana de dezembro. Nós estamos se organizando para a gente escrever como vai ser o nosso 2026. Pessoal, temos que fazer alterações sim, tá? Temos que pensar de agora em diante de uma maneira assim, pensar no futuro para frente. Então, por isso que nós vamos se organizar agora e soltar essa versão aí até em novembro. Gráficos nativos, sim, pessoal, aqui nós vamos ter gráficos de dashboard, coisas nativas maravilhosas. Novos recursos do DB Grid, agradecimento ao nosso amigo Alisson Surt, que desenvolveu essa parte para a gente. Novos componentes, né? Aqueles budget, que aqueles label com cores, tudo nativo e de uma maneira muito especial, pessoal. Então, assim, você vai ter a opção de colocar um edit, né? Nesse edit, se exportar lá como Bagdi, o que você vai fazer? Você vai colocar vermelho, ele já vai ficar todo vermelho em volta. É incrível, pessoal, algo muito joia. E N novos componentes aí na versão final, né, que será a versão 3.0. E claro, pessoal, mais rápido e mais convergente. E é uma luta diária para a gente trazer cada vez mais convergência, tá? Bom, deixa eu até arrastar minha imagem daqui. Nós vamos falar agora um pouquinho. Acho que arrastei errado, né? Um pouquinho sobre D2 Docker, tá? Então, nós lançamos a versão beta ainda, restrita aí ao grupo VIP, né? Que são a primeira parte de teste, né? Foram testados, ainda estão testando. Porém, a partir de hoje, nós temos um beta público. Ou seja, todos vocês podem baixar o D2 Docker, tá? Então, por onde começar? Então, aqui nós temos o site, então, https d2docker.com. Vamos chegar lá, vamos ver como isso aí funciona. Então, vou abrir aqui, navegador. d2docker.com. Pessoal, aqui é o nosso site. Ele é bilíngue, tá? Então, nós temos tanto em português, abriu em português porque o meu navegador é português, e temos também em inglês, tá? Então, ou seja, a tradução aqui é imediata. E antes de nós falamos, ele está 100% hospedado num servidor D2 Docker, tá? Então, tudo que nós estamos vendo... Pessoal, assim, ó, o D2 Docker foi escrito 100% em Lazarus, a versão do Docker, e utilizando a versão D2 Bridge 2.5. O Docker, pessoal, não é uma única aplicação, é uma orquestra de dezenas de aplicações, e inclusive a parte web, tá? E todas feitas em D2 Bridge, porque elas se conversam entre elas, utilizando o protocolo webhook, o protocolo REST API nativo D2 Bridge. Então, o Docker talvez seja eu sei que tem colegas que têm case maior, mas um dos maiores case com D2 Bridge. Tudo feito em D2 Bridge nativo, ok? Então, tudo que vocês vão ver aqui está hospedado dentro de um host D2 Docker. Então, vou voltar aqui para português. Então, aqui, pessoal, vamos passar muito rápido o que é D2 Docker, tá? E realmente é uma evolução do deploy. Até então, ferramentas de deploy modernas, assim, sabe? A gente era muito escassa, né? Ou talvez em linguagens muito high-end lá. O D2 Docker veio para isso, para ser a evolução do deploy. Então aqui, pessoal, o D2 Docker é a opção de hospedar as aplicações web, seja elas D2 Bridge, PHP, sites HTML, Horse, REST.NET, DMVC, não sei se está escrito certo aqui, Unigui, Intraweb ou qualquer aplicação que seja standalone. E os recursos do Docker vai muito além disso aqui que nós estamos mostrando, tá?
E você vai fazer o deploy da sua aplicação web diretamente da ideia do Delphi ou do Lazarus, né? Então, por onde começar, pessoal? Então, aqui está escrito, né? Para começar a criar sua conta, você vai colocar aqui teu e-mail, vai clicar em criar conta. Nós já vamos fazer isso. Então, o D2 Docker é o que há de mais moderno, né, para deploy web. Aqui nós explicamos, né, o que é a tecnologia Bypass. Pessoal, Bypass é uma tecnologia nativa, criada do zero, né, em Lazarus. Então, o que o Bypass faz, pessoal? Ele permite você ir para a web sem infraestrutura. Nós já falamos isso lá nos vídeos do D2 Docker. É interessante vocês acompanhar. Então, o protocolo Bypass, quem criou? Foi a Microsoft? Não, foi criado aqui dentro, aqui junto de nós, o D2 Bridge. Nativo, pessoal. Então, assim, é tudo do zero nativo. Então, D2, nós falamos do protocolo Bypass. Os certificados, quem acompanhou o grupo viu que nós tivemos uma questão, né? O Let's Encrypt que gerava o certificado para nós. E ele limitou de uma maneira impossível de se trabalhar hoje com Let's Encrypt. Então, o que nós fazemos? Nós criamos o nosso gerador nativo, D2 Docker. Feito em quê? Feito em Lazarus, que é mais? D2 Bridge Framework, versão 2.5. Então, de novo, pessoal, o D2 Docker, né? Como eu falei, são muitas aplicações. Posso mostrar para vocês aqui se quiserem. E são muitos aplicativos conversando, né? Com infraestrutura e algo gigante, 100% feito em Lazarus. O Cloud, o D2 Docker Cloud, foi feito em Delphi com o D2 Bridge 2.5. O gerenciamento, né, de tudo que você tem de aplicações web é feito, né, pela web mesmo. Então não tem código. Então quando nós falamos de Docker, né, temos que imaginar, temos que gerar tudo via linha de código, tudo aquela coisa. Não, pessoal, D2 Docker é tudo RAD, tá? Arraste e solte, tudo automático. Continuamos aqui, domínios de forma simples. Por que domínio de forma simples? Você entra lá, se registra um prefixo, um domínio de imediato, agora, nesse minuto. E você ainda pode trazer o seu domínio para dentro do D2 Docker Cloud e pegar ele lá na ponta por bypass. Ou já transferir direto ele para o teu D2 Docker. Aqui um detalhe, nós temos um vídeo, uma lista, uma playlist, pessoal. Me perdoa que eu vou fazer um parênteses, eu quero agradecer a todos os colegas que ajudaram o D2 Docker, que adquiriram aquele curso. E nós tínhamos duas opções de teste. Ou você está no grupo VIP, né, que o teste é aberto, ou você adquiriu o curso do D2 Docker e o teste estaria disponível para você. E nós tivemos muitos colegas que nos apoiaram. Pessoal, sabemos que é difícil você manter um open source ou desenvolver um projeto do tamanho que é o Docker, como vocês viram. E a ajuda de vocês é muito importante. Então, uma gratidão por isso. Tá? Voltei aqui rapidamente. O domínio, pessoal. Imagina que eu vou lá no registro BR e vou fazer um registro agora como thales.com.br. Ok, fiz o registro. E aí eu pego esse domínio, eu posso trazer ele de imediato para o Docker. Tá? Ou eu posso, se eu não tenho uma infraestrutura de IP fixo ou IP público, né, servidores, eu simplesmente ativo o bypass e pego esse domínio em qualquer máquina que eu tiver dentro de VM, por dentro do NAT de uma rede. Então, assim, pessoal, nada impede nós, desenvolvedores Delphi, Lazarus, de ir para a web agora, ok? Continuamos. Balanceamento de carga. Pessoal, isso aqui é uma jogada fantástica. Os DNS, toda a parte de registros DNS, tudo nativo dentro do Docker. Tá? Continuamos aqui. Então, aqui, essa frase aqui, só vou ler, tá? Instale o D2 Docker e sua infraestrutura estará pronta. E é isso mesmo. Instalou, está pronta a infraestrutura. Tá? Aqui tem os dizeres, aqui importante. Conexão com o cloud, ou seja, você instala o D2 Docker e você fica centralizado ao cloud. Então, por exemplo, imagina, nós vamos mostrar um cenário desse aqui. Imagina que eu tenho vários servidores D2 Docker. Né? Eu tenho um aqui na empresa, um em cliente A, cliente B, cliente C. No Docker você centraliza todo o gerenciamento. Indiferente, você tem vários servidores no mundo, você centraliza tudo ali dentro. Você traz seus domínios para cá, você replica, cria registros DNS, enfim, pessoal. Fantástico. E aqui, tudo sem dependência externa, tá? Feito em D2 Bridge para o D2 Docker. É muito forte essa frase. E claro, pessoal, D2 Docker é o deploy oficial para Delphi e Lazarus. O Cloud, aqui nós falamos que o Cloud foi desenvolvido.
Aqui, pessoal, falamos sobre balanceamento de carga e computação em nuvem. Depois vocês leem, pessoal, está muito explicado como escalar, como ter um ambiente multi-host, como ter um ambiente multi-tenant ou multi-tenancy, tá? Preços, vamos lá. Versão comunidade, é grátis para todos. O que nós temos? Você vai instalar, você tem um nó, uma aplicação web, ganha o certificado SSL, pode administrar 50 sessões simultâneas entre elas. Você, obviamente, você não tem os domínios D2 Docker, os registros, o bypass e o suporte. Você tem um grupo, você não pode tirar suporte nativo junto aqui do site do D2 Docker. A primeira versão Start, pessoal, é R$ 59,00 no plano no ano ou 69 mês, tá? Então aqui, pessoal, o que você tem tudo isso, você tem até 150 sessões, 3 domínios. Pessoal, aqui eu quero que vocês entendam, é $10, né? Um pouco mais de $10 ali, você tem a versão Start já do D2 Docker e pode estar desfrutando de toda a tecnologia Docker nativo. E você, obviamente, tem suporte. Host, aqui você está quase ilimitado, né? 1.000 sessões simultâneas, 10 domínios, tudo com certificado. Tem o bypass aqui para você já. E Enterprise, no caso, é tudo ilimitado. A questão aqui de aplicações web ilimitadas, 50 certificados SSL, sessões ilimitadas, domínios D2 Docker, enfim, e 5 hosts para você fazer nós, tá? Então vamos entender, você tem um servidor principal e sua aplicação, seu RP, seu SaaS é gigante. O que você faz? Você vai colocando os servidores e eles vão se conectando ao D2 Docker, né? E você pode conectar na versão Enterprise até 5 hosts. E que mais, pessoal? Então imagina agora um cenário em que, deixa eu ver, temos aqui um colega, nós temos 3 cases para isso, tá? Um deles eu estou vendo aqui no grupo, que é o Sérgio da SMP Informática. É um cenário assim, em que a aplicação dele vai embarcada dentro do Docker. Então, assim, ele instala a aplicação e já instala o Docker junto. Isso é chamado de licenciamento OEM. Ele vai fazer essa instalação lá no cliente dele. Então, são licenças OEM. Obviamente, uma questão de um valor muito reduzido para ele colocar isso dentro do cliente. Então, vocês viram que a tecnologia, né, e a flexibilidade é algo incrível no D2 Docker. Dúvidas, pessoal? Isso aqui é muito importante. Foi tudo escrito na mão, tá? O que é, como que a gente ajuda, né, o D2 Docker, a sua infraestrutura, quais bancos de dados são compatíveis, qual a diferença do D2 Docker e do Docker tradicional? Funciona somente o Windows, né? Qual a integração que ele tem com o cloud? D2 Docker suporta múltiplas aplicações do mesmo servidor. Como que é que funciona o SSL? Funciona em qualquer país ou continente com bypass? Por que os recursos GRAD, né, são exclusivos para D2 Bridge? Por que tem versão paga? Aqui nós colocamos, pessoal, que é muito importante para todos nós conhecer o porquê. Porque o D2 Docker, ele utiliza de uma estrutura de data center. Nós temos a estrutura aqui. E isso tem muitas despesas, licenciamento, segurança, equipe técnica, que são mensais. Então, sim, temos a versão gratuita. Obviamente, ela é 100% funcional. Você pode publicar a sua aplicação. Porém, tem recursos que precisam de ser custeado. Então, nesse momento, não tem como colocar mais recursos ali numa versão que é o Community, tá? Devido aos custos. Qual a relação entre D2 Docker e D2 Bridge? Então aqui nós explicamos, até nós falamos que partes, né, da receita do D2 Docker será destinado a D2 Bridge, a manter, né, o projeto ativo. Voltando aqui. E por onde começar? Então aqui, pessoal, mostrei para vocês, tá? O que é o D2 Docker. Agora nós temos uma página institucional e vamos começar. Então vou criar aqui colocar meu domínio, meu e-mail, criar a minha conta. E vou enviar um código, né? Ou seja, que eu estou criando a minha conta, né? Enviar um código. Tá? Então, o que ele fez? Ele me dá 60 segundos para mim capturar esse código. Obviamente, quando eu envio esse código, então acontece, o D2 Docker vai e envia para o provedor tem que enviar para o teu e-mail. Então, pode demorar um pouquinho. Vamos ver aqui se já chegou. Vamos voltar aqui. Já chegou aqui, ó. Pronto. Então, aqui D2 Docker, né? Vou copiar o código aqui. Vou colocar aqui. Verificar. E vamos criar então a conta, tá? Vou criar muito rápido aqui, pessoal.
Só as informações aqui precisam mesmo, para vocês acompanhar e como que solicita um trial. Vou colocar aqui a senha. Ok. Criamos a conta. Vamos logar. Então, a conta é criada. Vocês viram que é muito simples. Se quiser criar por aqui também, pessoal, sem problema, tá? Pronto. Criamos aqui a conta. Então, quando eu abro, eu estou dentro do cloud, tá? Estou aqui dentro do cloud, é onde eu vou procurar domínios. O que é procurar domínios? Eu posso registrar um domínio de imediatamente agora, tudo dentro do cloud. Posso baixar os meus certificados digitais que eu tenho. E essa parte do shop seria para a gente ter as licenças. Obviamente, a D2 Docker ainda é beta. Você não pode comprar, porque ainda é beta. Mas você pode testar em 100%, tá? Na totalidade. Como que é que nós criamos uma chave de teste? Nós vamos clicar aqui, ó, requerer D2 Docker Trial. Clicamos, pronto, pessoal. Acabamos de criar a nossa licença, né, de 21 dias de teste. Então, ele vai terminar o teste, né, no final do mês 10. Então, vamos lá. D2 Docker estará em teste até dia 30 de novembro, tá? Então, assim, perdão, 30 de outubro, me perdoa, corrigindo aqui. D2 Docker estará em teste até o dia 30 de outubro. Virou novembro, aí sim já são versões oficiais, tá? Então aqui ele mostra, né, que ele vai expirar dia 21/10 e você vai ter no trial a licença completa para você publicar domínios, é tudo, é full, um trial totalmente funcional, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o download dele, tá? Eu já tenho o download aqui e vou instalar. Vou mostrar para vocês como que instala. Então eu cliquei para instalar. Vai aparecer essa tela de instalação. Eu avanço. Aqui eu vou instalar tanto o controlador quanto um nó, ou seja, minha máquina vai servir de 2 Docker. Mostra aqui que eu estou instalando a versão, né, 1.32. Ele pede meu IP. Pessoal, esse daqui é meu IP. Eu não posso colocar um IP público aqui agora, tá? Porque eu estou instalando o controlador, tá vendo? IPv4 local. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Aqui tá vendo? Ó, IPv4 local. Então eu vou colocar, até tem escrito, ó, se você não tem outros IPs, utiliza o localhost, né? E você não pode selecionar também IPs que são DHCP, aqueles IPs que ficam trocando. Se você tiver IP que fica trocando, você vem e coloca localhost. Tá? Outra coisa, se você não vai colocar mais nós, dê preferência por usar localhost. Senão você seleciona o IP que você tem no teu computador. Vou colocar aqui padrão. E aqui, pessoal, ele vai instalar tudo automaticamente, vai criar minha infraestrutura, vai deixar configurado com Docker. Então, assim, pessoal, é tudo de forma automática, tá? Ele vai fazer tudo isso aqui de forma automática. Enquanto ele instala, tá vendo? Ele está nessa parte. Vamos ver como que eu crio um domínio dentro do Docker, tá? Vou clicar aqui em buscar domínio. Eu vou criar um domínio, por exemplo, com o meu nome, tá? Quero um domínio com o nome de Thales. Então, o que ele me deu que eu posso criar, tá vendo? Thales.d2.app, tá vendo? Posso criar e eu vou clicar aqui em registrar e já vou trazer esse domínio, já vou jogar dentro do meu Docker e já posso subir minha aplicação, já cria certificado, já faz tudo de forma automática. Tá? Enfim, eu coloquei Thales, mas eu poderia qualquer outro nome, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum amigo aqui. Aqui, ó. PlaySoft. Eu vi agora aqui no lá, PlaySoft, tá vendo? Ele pode configurar com esses prefixos. E aqui estamos instalando ainda. Tá vendo? Falta um item só aqui. Startando serviços. E o nosso Docker já está instalado. Pronto, pessoal. A versão aqui, nós já acabamos de instalar o Docker. Vou minimizar aqui. E vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui. Pronto, pessoal. Quando eu abro o Docker, que eu acabo de instalar ele, então ele fala assim, né? Olha, você precisa ativar o seu servidor. O que é ativar? É falar quem ele é para mim, para conectar ele ao meu Docker, tá? O que eu vou fazer? Aí ele me dá aqui uma instalação, ele fala para mim ativar lá dentro do cloud. O que eu vou fazer? Vou copiar a chave, botão direito, copiar. Vou abrir aqui o meu painel, né? Eu não tenho essa licença minha aqui, ó. Vou clicar aqui ó, em configurar.
Vou colocar o nome, vou colocar aqui Note, Thales, o nome que eu quiser. Localização, tá? Vou colocar o nome da minha cidade que eu estou. Note. E vou colar aqui, pessoal, a chave que eu baixei aqui, tá vendo? Ó? Essa chave é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó? Fiz isso. Vou escolher hoje, pessoal, vamos lá. Eu tenho um local de bypass para selecionar. Mas com o tempo, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é que nós tenhamos vários servidores bypass espalhados no mundo inteiro, tá? Começando primeiro dos continentes, depois vamos aproximando para onde mais tem desenvolvedores, tá? Mas hoje nós temos aqui São Paulo e funciona muito bem, tá? Terminei de fazer isso, eu vou clicar aqui em usar licença. Então, nesse momento é que ele está autenticando, ele está conectando o meu servidor de maneira automática. Está processando, pronto. Então, aqui, o que ele falou para a gente, tá? Eu tenho já um servidor conectado, tá? Se eu vier para cá, ó, já pronto, meu servidor já está pronto, configurado, conectado no meu Docker Cloud, tudo pronto para me logar. Pronto, pessoal, estou dentro do Docker, acabei de criar o Docker, né? Ah, eu quero criar um domínio, eu quero colocar esse domínio, eu vou fazer mais isso, tá? Mas você já sabe como que é. Quero colocar meu domínio aqui dentro, do que eu vim aqui. Eu vim aqui buscar o domínio, como nós estávamos, né? Vou colocar aqui um domínio Thales, por exemplo. Ah, quero registrar esse domínio aqui. Eu vou registrar um domínio com o nome de demo. Demo Controls, que é o que nós vamos usar. Era isso aqui, ó, democontrols.appweb.me. Registrar. Olha que legal, ó. Já veio o domínio. Eu vou escolher o meu servidor que eu quero esse domínio. E eu vou colocar o IP público do meu servidor? Não, eu quero por bypass. Eu estou dentro do meu notebook que está dentro do NAT. Vou clicar aqui, ó, bypass. Pronto, continuar. Você realmente quer registrar esse demo contra? Sim, quero. Pronto, pessoal, meu domínio já está ativo, está publicado, tá? E está funcionando. Aqui eu poderia criar novos subdomínios para cá, por aqui. Então, se eu olhar aqui na minha página, aqui, ó, no meu cloud, eu vou ver que eu tenho um domínio aqui, tá vendo? Ó? Eu poderia configurar DNS nele, ou vir aqui, tá vendo? Ó? Eu posso vir criar um registro de DNS, enfim. Eu estou dentro do meu cloud. No meu D2 Docker, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em domínios e vou importar o domínio que eu criei do cloud. Ó. Acabei de obter. Sim. Pronto, pessoal. Esse domínio está pronto para me usar. Acreditem? Mas o que eu quero fazer? Eu quero acessar meu servidor de qualquer lugar do mundo. Eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Demo Controls, eu vim aqui em Dashboard. Eu quero configurar para acessar meu servidor a partir disso. Eu vou vir aqui, meu Demo Controls. Eu quero acessar o seguinte, meu Demo Controls app/admin, por exemplo. Vai acessar o meu painel de administração do Docker. Ah, eu quero usar SSL. Ah, sei lá. Pronto. É isso. Quero criar uma aplicação, por exemplo. Eu vim em aplicação, vou clicar em novo. Eu posso ter aplicações de 2Bridge, PHP, um site, standalone. Isso aqui é novo, pessoal. Eu posso ter um direcionamento de URL. Para que serve? Imagina que eu tenho uma aplicação Ruby on Rails, por exemplo. Eu tenho um track da vida e tantas outras aplicações. Eu posso usar tudo dentro do Docker. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em direcionamento URL e vou direcionar essa URL. Então, eu quero criar uma aplicação D2Bridge. Vou vir aqui, vou colocar o nome da aplicação, tela teste, vou avançar, escolho o domínio que eu quero utilizar, tá? Obviamente aqui já tem escolhi o domínio, se eu quero certificado ou não. Se eu marquei que eu quero certificado, já vai gerar o SSL para mim, vai colocar um certificado aqui dentro e já gerou a aplicação, está tudo funcionando, eu já conecto do Delphi e subo ela. Pessoal, assim, nos vídeos que nós temos do Docker, está ensinando passo a passo. Inclusive não tem nem áudio, está mostrando, tá com setinha, com explicação, é tudo mais fácil. Aqui nós estamos numa live, tá? Então a ideia foi mostrar como que faz o download, como que ativa, como coloca domínio, né? Para vocês seguirem de agora em diante. Vou atualizar os vídeos, porque o T2 Docker teve algumas pequenas alterações, algumas melhorias e ficou alguns detalhes diferentes. Amanhã atualizo e coloco os links também para vocês seguirem o fluxo. Continuando. Observe, pessoal, esse modelo multi-tenancy, né? Como que é possível trabalhar no ambiente multi-tenancy? O que é multi-tenancy?
Então, imagina que você tem a sua aplicação. E essa aplicação chama app. E aí, você tem os seus clientes que utilizam a mesma aplicação. Né? Então, você tem lá o cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, assim por diante. Então, isso é chamado de ambiente multitenant. Então, você tem a tua aplicação web e vários clientes utilizam. Ambos os clientes têm sua particularidade, têm seu banco, têm a sua aplicação. Porém, o D2 Docker te ajuda muito nisso. Porque você sobra uma aplicação e ele detecta pela assinatura da aplicação o que é igual e atualiza, né, N ao mesmo tempo. Ou se for aplicações diferentes, obviamente vai atualizar o pool de aplicações diferente. Só que existe um outro cenário, um cenário híbrido. O que é que você tem sua aplicação, tem vários clientes, e você tem do outro lado o cliente que quer a sua aplicação dentro da estrutura dele, e também será um Docker. Então você tem o ambiente multi-tenancy híbrido, tá? Vamos ver como funciona isso no Docker. Então aqui você tem o seu Docker principal. Imagina que a sua aplicação chama app. Então você tem seu domínio app.com. E aí você vai colocar o nome do seu cliente, por exemplo, cliente1.app.com. O cliente 2 vai ser cliente2.app.com, ponto 3. Tudo isso aqui você pode utilizar por bypass. Tá? Muito fácil. Vai lá nos domínios, como você faz isso? Então você vai vir aqui em domínio, escolhe o seu domínio, clica aqui em criar subdomínio. Ó, coloca aqui cliente 2 e salva. Pronto, você já tem, cadê ele aqui? Vamos achar ele onde? Aqui, ó. Você já tem um outro domínio. Ah, agora tem um outro cliente. Vem aqui de novo. Cliente 3. E você vai criando, né, esses subdomínios. Obviamente, na hora que você colocar na aplicação, você vem aqui na aplicação e criar a aplicação para isso, né? Vem aqui, novo, D2Bridge, cliente 2, por exemplo. Vem aqui selecionar o seu cliente 2. Usar SSL. O próprio D2Bridge vai criar o certificado, vai amarrar com a aplicação. Ó, vou criar aqui para vocês verem. Ó, tá criando a aplicação do cliente 2. Seguindo. Tá assinando, tá criando o certificado, criando a aplicação, deixando tudo pronto. Pronto, pessoal. Aí, aplicação. Cliente 2, tal, tal. Enfim, aí tá beleza. Então, o que nós vamos fazer? Você pode utilizar o ambiente multi-tenancy muito fácil para isso aqui. E lá no seu cliente, o que você vai fazer? Você vai colocar a mesma aplicação, né? No caso, vai ser o cliente 4, vai ter um D2 Docker lá. E ambos são compartilhados. Você administra isso de uma maneira compartilhada. Aqui, pessoal, está sendo muito rápido, tá? Estou mostrando o quê? As inúmeras possibilidades, inclusive, né, no ambiente multi-tenancy. Nós vamos ter vídeos específicos sobre multi-tenancy, tá bom? Tem perguntas ali muito importantes, eu já vou responder elas. Então a pergunta é a seguinte, ó, não será mais necessário o uso de Cloudflare? Não, pessoal, com D2 Docker você pode utilizar se quiser, tá? Mas com D2 Docker você tem todo o gerenciamento dentro do D2 Docker, tá bom? Principais ferramentas, né, para o REST API, para criar APIs hoje, né, em Object Pascal. Então temos Horse, REST Dataware, DMVC e entre outros, mas as principais eu coloquei 3 aqui principais. Pessoal, com o D2 Docker, com a versão D2Bridge 2.5, D2Bridge é também um servidor webhook e servidor REST API. Eu vou mostrar muito rápido aqui. Obviamente, nós não estamos mostrando, fazendo um view do D2Bridge 2.5, que terá em vídeos específicos. Então, vamos ver como que funciona. Então, vou em File, New, Authors, D2Bridge Framework. Vou criar uma aplicação. Vou chamar ela de teste webhook. Teste API Live. Aqui, pessoal, quando eu estou criando a aplicação, tudo padrão, servidor aqui, se eu quero criar um projeto VCL, aqui, ó, REST API Server, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Então, neste momento é que eu vou escolher se eu quero uma aplicação, se eu quero que o meu servidor D2Bridge também responda API. Eu vou clicar aqui sim. E quando eu clico que sim, eu tenho duas opções. A primeira opção, se eu quero incluir autenticação, essa autenticação ela é nativa JWT, não depende de middle, de terceira, ela é nativa de D2Bridge. Desculpa.
ou vai ser público. Não, eu quero incluir autenticação. Então, eu vou deixar aqui, incluir autenticação. O que é, pessoal, usar classes? Então, vamos lá. Antes que tenha pergunta. Então, nós temos esses 3 principais ferramentas de REST API top das galáxias. Tá? Os 3 são top das galáxias. Então, o D2Bridge veio para quê? O D2Bridge, pessoal, veio para somar, tá? Então, o que ele é? Ele é um servidor REST API simples, tá? A ideia do D2Bridge REST API é ser o servidor de API mais simples que existe. Vocês vão entender isso que eu vou mostrar na prática. Algumas vantagens, o que são? Você consome a própria API D2Bridge dentro do D2Bridge, ou seja, ela passa interna ali, ela não vai para o IP e volta. Tem como você consumir interno de maneira muito simples. Bom? Voltando aqui. Então, inclui autenticação. O que é usar classes ou requerer o uso de classes? Por ser ainda mais simples, cada vez que eu recebo uma requisição dentro dos endpoints da minha API, o D2 Bridge REST API que ele faz, ele instancia uma sessão, não é sessão D2 Bridge, é sessão do REST API. Pessoal, isso é um caminho muito simples, porque eu posso utilizar data model, eu vou programar, vou fazer API exatamente como eu programo Delphi. D2 Bridge não é isso, é fazer ir para a web do jeito Delphi de ser. As APIs também são dessa mesma maneira. Então ele entra a API, ele instancia ali dentro da sessão tudo que eu preciso e já está pronto. E se eu quero um DM, se eu quero uma query, tudo já está pronto e tratado. A classe, o que acontece? Você pode ter classes separadas, por exemplo, uma classe de produto, com as regras de sessão, as regras de entrada ali, uma classe de cliente, as regras ali dentro, são classes. Classes não tem nada a ver com units. Você pode ter várias units separadas, uma unit para produto, uma unit para cliente, e não utilizar classes, tá? Então aqui nesse momento aqui, eu não vou marcar para não confundir vocês, mas é muito interessante o uso de classe. Não vou usar nada disso. Aqui, avançar, 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 até o final. Ele já vai criou para a gente, tá vendo aqui, ó, foi criado o projeto. Ele cria aqui para a gente alguns exemplos, ó, tá vendo? API ping, API autenticação. Então vamos ver primeiro uma API como que é dentro do D2 Bridge. Então aqui tem um exemplo, tá? Ele vem comentado, eu vou descomentar. Então vamos lá, como que funciona o REST API? Deixa eu ampliar aqui. Então, ele vem aqui, tá vendo? Ó, inicialização. Eu quero que seja minha chamada GET. E quando vier um GET, o que eu quero? Eu quero que esteja barra API barra ping. Ele vai chamar o método getPing, que é isso aqui, tá? E aí, response.json, ele vai chamar alguma coisa, vai dar um result qualquer. Tá? Nesse caso aqui, ele está falando assim, ó, um ping. O que eu poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia vir no JSON ponto, tá vendo aqui, ó, adicionar um caminho qualquer, ou adicionar, por exemplo, um OK, tá? Sucesso, pronto. Então, desse jeito aqui, minha resposta, né, do meu JSON, eu estou mandando o quê? Ó, deu tudo certo. Tá bom? Vou voltar aqui como tá. Pessoal, não vamos hoje adentrar nisso, tem uns exemplos. E como que trabalha a autenticação com o JWT? Nós temos aqui um exemplo dentro da Unity Out. Então vamos lá. Da mesma maneira, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Eu vou explicar tudo isso. Então aqui eu tenho o add post, que é o login. Eu tenho outro post que é para refresh token, para pegar o usuário. Tem aqui vários exemplos de teste. Você pode ver que esses dois aqui, ó, são true, porque ele requer autenticação. Quem já utiliza a API sabe ali bem legal o que eu estou falando, tá vendo? Requer autenticação. Vamos ver, pessoal, como que faz login? A rotina de login é essa, ó. Então ele vai entrar. No caso aqui, nós estamos fazendo um login de passagem de usuário e senha simples. Então já vem aqui, ó, requer usuário. Ele está verificando se o usuário é user D2Bridge e se a senha é essa. Ou seja, se for isso, então eu estou colocando qualquer coisa numa variável e já estou devolvendo aqui, ó, toda a minha autenticação. Pessoal, isso aqui é para fazer autenticação, está pronto, é muito simples. E para checar se o login está correto, né? Então, obviamente, quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, pode ver ó, que o nosso endpoint current user, ou seja, o usuário atual ou usuário corrente, ele é para checar a autenticação. Como que eu faço para checar isso com o D2 Bridge?
Não faço nada. É só isso aqui, pessoal. Por quê? O D2Bridge ele vai verificar. Se a autenticação é válida, ele já vai cair aqui. Então não tem que checar, puxar. Enfim, pessoal, é só isso. Não tenho que fazer mais nada. Então isso daqui, se ele cair aqui dentro, é que a minha autenticação JWT está válida. As chaves, onde eu informo as minhas chaves JWT? Eu venho aqui no meu server, eu posso informar tá vendo aqui, uma chave para o secret, uma chave para o refresh token, posso configurar tempo para isso, enfim, pessoal, tem N coisas aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? A ideia do D2Bridge REST API é ser a API, ou seja, o servidor de API mais simples que existe. E vamos testar? Vamos lá, vou compilar a aplicação. Vou abrir, enquanto compila aqui, eu vou abrir o Postman. Vou testar a web primeiro. Bom, então o que nós vimos? Tá vendo? Subiu aqui o servidor, a porta 888. E lembra que nós temos aqui um ping, ó. Como que nós vamos testar se está funcionando? Eu vou vir aqui, vou abrir o barra 888 e colocar aqui o nosso endpoint. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ó? Resultado ping. Nossa, funcionando nossa API. Eu vou colocar um breakpoint, a get ping aqui, mas eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. E vamos lá. Ó, pode ver que caiu aqui dentro do Delphi, né, no caso a chamada. Se eu pegar aqui o request, ó, o que, que tem dentro do request? Ó, ele vem muita informação importante. Então aqui ele vem, ó, o protocolo, o path, o host, o IP remoto, o cabeçalho aqui via HAL. Enfim, tudo que eu preciso de requisição para teste está aqui. E veio e processou. E vamos usar agora no Postman aqui para a gente testar dentro do Postman. Vou criar aqui uma nova coleção. HTTP API ping. Vamos enviar. Caiu aqui, tá vendo? Ó? Então no breakpoint. E nós vamos receber aqui no post, né? Tá vendo aqui, ó? O JSON do ping. Vamos agora fazer login, tá, pessoal? E nós estamos muito rápido. Para falar a verdade, nem saía isso, mas vamos lá. Vamos fazer login. Então no login, o que nós temos? Nós temos o usuário simples e a senha, tá? Então vamos aqui no post, vamos fazer login. Vou colocar o breakpoint aqui. Então aqui na autorização, vou vir aqui, autorização básica, e vou colocar aqui o usuário, e vou colocar aqui a senha, né? Então 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui o endpoint do login. Em detalhe, tá? Ele é pust, ó. E pust. Vamos fazer login. Ó, caiu aqui, tá vendo? Ó? Se eu colocar o mouse aqui, eu consigo pegar o usuário. O usuário que está vindo para mim é o user D2Bridge, e a senha é essa, ó. Tá vendo? Ó? Vindo. Aqui ele está gerando a chave, está devolvendo tudo que eu preciso. Acabou de fazer login. Então aqui nós temos, ó, tá vendo? Ó, a token de autenticação e o token de refresh. Tá? Enfim, e agora vamos pegar sei lá, vamos testar esse token aqui. Deixa eu criar mais um. Vamos pegar agora esse current user aqui para a gente testar. Ó. Current user. Token aqui, current user. Vamos lá. E obviamente não tem autenticação. É push também. É push ou get? Eu não lembro. É get. E o que eu estou fazendo, pessoal? Não estou passando nada de token, né? Ó, pode ver que ele já respondeu que sem eu mexer em nada. Falou, ó, proibido, você não pode acessar aqui, você não tem autorização. Vamos colocar o nosso token agora que nós já fizemos login, ó. Vou vir aqui, vou colocar o token. Vou colocar até um breakpoint aqui, para a gente testar. Ó, já tem. Vou vir agora aqui em autorização. Fire token. E coloquei o token. Vamos enviar a requisição. Pode ver que ele já passou aqui dentro do endpoint, ó.
e já caiu aqui pra gente. No request, ó, ele vem todas as informações que eu preciso do token. Olha que legal, ó. Aqui no request. Ó, ele vem o token. Ele veio se é válido ou não. Ele veio o payload do token. Ele veio o usuário meu aqui, tá vendo? A identidade. Enfim, pessoal, tá tudo pronto. Ele só vai entrar aqui se é um token autenticado. Por exemplo, se eu vier aqui, vamos apagar alguma coisa aqui, apagar o último dígito, né, e tentar logar aqui, ele não vai passar. Aí ele fala assim, olha, o seu token não é válido. Ou esse token vencer, entendeu? Então, pessoal, é muito simples, né, programar um REST API junto a D2Bridge, ok? Enfim, se eu preciso, por exemplo, colocar uma nova unit, file new author, vou vir aqui em D2Bridge Framework e vou pegar aqui, por exemplo, REST API unit, tá vendo? Pronto, ele já veio para mim uma classe pronta que eu vou colocar tudo que eu preciso, colocar meus endpoints, etc. É bem simples, tá? Bom, pessoal, nós temos 4 cursos novos, tá? Vamos ver quais cursos são esses. O primeiro curso é criando webhooks e API REST com D2Bridge Framework. O que nós vamos ver nesse curso, tá? É como criar endpoints REST com D2Bridge, como configurar e receber webhook em tempo real, autenticação JWT nativo, como expor, né, as suas APIs sem necessidade de middles externo. Vocês viram que tudo que você vai fazer com o D2Bridge é nativo, ok? E essa é a ideia, tá? Publicação prática, né, das APIs com D2 Docker. Então nós vamos mostrar aqui, ó, nós vamos mostrar como que você sobe essa API para dentro do D2 Docker. Todos os cursos que nós temos aqui, que nós vamos anunciar, os 4, tem o D2 Docker. Então, terminou o projeto, nós vamos subir, publicar a aplicação e sentir ela, inclusive, no ambiente ali de balanceamento de carga. Ok? Casos reais de uso, né? Como que faz a integração dentro dos sistemas, ali nas simulações. Então, esse daqui é o primeiro curso que nós estamos anunciando, é API REST com D2Bridge Framework. O valor dele é 379, tá? Próximo curso. Alguma dúvida? Detalhe, pessoal, para quem já entende de API, pegar o D2Bridge nem precisa de curso. Vocês vão conseguir tocar tranquilo, tá? Os exemplos que tem, na hora que você cria uma unit, ele já vem comentado. Então, quem já é acostumado, acredito que nem precisa do curso. Obviamente, no curso a gente vai tratar algumas noções mais core, né? E o projeto fica ali bem organizado. Próximo curso, um curso de PDV online, pessoal. Isso mesmo, tá? Então, a partir de agora, nós estamos anunciando que nós teremos um curso PDV web, um PDV online, bem interessante. Então, o que nós vamos fazer nesse curso? Nós vamos criar um PDV, né, web com D2Bridge Framework. Nós vamos usar Delphi e Lazarus. Então, ambos os cursos, pessoal, esse e o REST API, ambos são para Delphi e Lazarus. Esses 4 cursos nós vamos fazer ele tanto no Delphi e Lazarus. Então aqui nós vamos usar o Delphi Lazarus para desenvolvimento, vamos integrar ele totalmente, né, o PDV Web com o D2 Docker, em uma publicação assim, de dentro da ideia, botão direito, publicou. A estrutura, né, para cadastros, fluxo de venda, todos eles via web. E aqui também, pessoal, nós vamos ter a comunicação com TEF nativa. Tá? Como que o D2Bridge vai comunicar com o hardware? Como que isso funciona? Então, nós vamos mostrar aqui junto do PDV Web. Nós não vamos ter nenhuma tratativa de impostos junto com a CBR, etc. Nós não vamos passar por esse caminho. Por quê? Os nossos cursos vão para o exterior. Então, o pessoal no exterior não conseguirá usar. Então, vai ter ele campos ali de IVA, né, que é o imposto internacional, mas não será tratado com a CBR. Não vamos entrar nada de legalização, de cálculos tributários nesse curso. Ok? O valor dele, 859. Ok? Alguma dúvida? O colega fez a seguinte pergunta. Imagino que vou poder integrar a API no meu projeto projeto D2Bridge já. Beleza. O colega perguntou assim: se ele já tem um projeto D2Bridge, se ele pode acrescentar a parte de API. Pode sim. Baixa a versão 2.5, vai lá em File New, D2Bridge, você já vai ver já toda a parte de API ali. É só adicionando as units para você, tá? Então, segundo curso é um curso PDV Web.
E o terceiro, hein? O que é? Terceiro, pessoal, é o PDV Web, mas para a gente rodar dentro da maquininha aqui, ó. Dentro da maquininha Smart POS. Sim, você vai fazer um curso um PDV e vai rodar ele aqui dentro, tá? Maneira muito legal de fazer isso. E essa homologação vai funcionar em quais maquininhas? Maquininha da rede, Cielo, GetNet, Stone, PagBank, BinCaixa, Sicredi, Safra Pay. E terão no futuro ainda outras, tá? Então, fez o projeto do PDV Web, né? Joga aqui dentro da maquininha. Tá? Então, ambos os próximos cursos, pessoal, todos eles, o core é o PDV Web. E mais a maquininha, que é esse segundo aqui. Okay? Como se fosse um plugin para o curso. Valor 1.139, né? Os dois cursos, já o PDV Web mais da maquininha. E o próximo curso, qual que é? É o PDV Web dentro de um totem, aqueles totens de alto atendimento. Então, o que os recursos preliminares desse totem? Será o Windows, legal, com o D2 Docker, tudo ok. E vai ter um painel ali, vocês vão escolher se quer 42 polegadas, 60 polegadas, tudo touch. Então, assim, pessoal, claro, nós vamos deixar a planta, né, do projeto de como fazer o totem funcionar. Ok? Então tá lá, você vai pegar um painel, vai colocar os frames, vai fazer a ligação no terminal. Não vou deixar o projeto pronto, inclusive o projeto estrutural, tá? E o valor do curso do PDV Web mais o totem é de 1.459. Pessoal, isso é preço de Black Friday, não tem um preço menor do que esse, tá bom? E por último, né, o combo, que você vai ter o PDV Web, mais o PDV aqui dentro da maquininha e mais o totem, tá? Então aqui tá, ó, o curso PDV Web, mais a maquininha, mais o totem, 1.729. Ok? Então vamos lá. 4 cursos. O primeiro é Webhooks e REST API com D2 Bridge, valor 379. O próximo é um curso PDV Web, 859. Com a maquininha, 1.139, com o totem, 1.459 e o combo dos três junto, 1.729. Requisitos do curso, pessoal. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Requisitos do curso. Então a pré-venda começa hoje, dia 30/9, e vai até quando? Até 29/10. O curso será 100% gravado, terá material de apoio e projeto base, como nós sempre fizemos, viu? E claro, será tanto para Delphi quanto para Lazarus. Pessoal, existe uma condição. Nós vamos fazer o curso, nós vamos iniciar desde que exista formação de turma. Então, assim, se não formar turma, está escrito aqui, ó, nós vamos fazer o reembolso total do curso. Então, a turma se fecha quando? Fecha 29/10. Não formou turma, nós vamos fazer o reembolso para todos aqueles que adquiriram o curso. Ideia do Lazarus. Nós falamos que vai ter tanto Delphi quanto Lazarus. Só que para ter Lazarus, pessoal, é condicionado a um mínimo 20 pessoas. Se não tiver esse número, né, o curso será apenas na ideia do Delphi. Ok? Formou turma, mas não tem 20 pessoas ali que vão utilizar para Lazarus, não vejo sentido de fazer, né, ou seja, regravar os vídeos paralelo ali de um curso para Lazarus, se nós não temos nem 20 pessoas que vão utilizar. Então, assim, pessoal, o curso, já nós vamos dar tudo que nós temos, né, para ter esses cursos maravilhosos, top das galáxias. Só que temos que ter turma formada, ok? E como que faz para estar fazendo a pré-compra, né? Então, só ler o QR Code aqui, ou tem o link aqui também. Vou deixar nos grupos, vou deixar tanto no WhatsApp, no Discord, no Telegram, tá o link ali dos cursos. E vocês vão ver que ele é pré-venda. Quando que vai começar ou quando que os cursos começarão? A pré-venda termina 29/10. O curso deve começar por volta ali de 18 de novembro, mais ou menos. Ok? Deus abençoe, pessoal. Até uma próxima. Fique com Deus.